Shalom, shalom, povo de Deus, graça e paz, que é o apóstolo Ronaldo do Comando Águia, para mais um vídeo do Yom Kippur. Eu vou passar para vocês aqui uma chave tremenda, tá? E vou contar para vocês algo aqui, tem um pouquinho de paciência, porque a chave é tão boa que vale a pena você prestar atenção em tudo. Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que amo os livros, os ensinos do Kenneth Hagin, tá? Quem não conhece, ele às vezes julga, mas quem conhece, ama, porque são topzíssimos. E um livro mudou muito a minha vida, todos mudaram, mas um mudou muito minha vida financeira. E eu quero mostrar para vocês exatamente o que foi, porque é um trecho pequeno e que faz toda a diferença. Então fica ligadinho aí que você vai falar, puxa, o apóstolo falou que era bom e realmente é muito bom. Tá? Só que tem pessoas que não usam isso a vida inteira porque é um código dos profetas. Amém? É um código, Deus não conta para todos, tem que descobrir, você tem que correr atrás. Tá nas entrelinhas da Bíblia. São pontos proféticos que levam você para o sobrenatural. Tá? Então vou ler um trecho do livro dele, que se chama Prosperidade, é um livro relativamente pequeno, tá? Com chaves muito fortes, e eu olhava esse livro e um outro que chama Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, nos sebos por aí, que eu procurava livros dele antigos para poder estudar, os novos que tinha todos disponíveis eu tinha comprado, porque eu queria todos os livros dele em português. E são, se não me engano, 61, se eu estiver errado, 59. Tá? E aí eu entrava no sebo, olhava esses livros e falava, esses aqui eu não quero, falam de prosperidade, eu não quero nem saber. Aí um dia eu subi no monte e falei, Senhor, por que eu não consigo a prosperidade? Eu consigo trabalhar com cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, sonhos proféticos, 9 dons do Espírito, tudo estava funcionando e está funcionando aqui no Comando Águia. E alguém desligou aqui esse mantinho aqui. Ah, com certeza. Está desligado porque não está ligado aqui. Tá. Não vai dar para você ligar aí agora, não sei com isso aqui, ó. Tá? Aí o que acontece? Eu desviei desse livro algumas vezes e o Senhor colocou na minha frente. Eu quase tropeçava no livro, nos sebos, por aí. Né? Obrigado. E aí eu, puxa, o que está acontecendo? Não vou conseguir mergulhar nisso aqui em prosperidade nunca, porque eu estava fugindo dos livros que o Senhor colocava na minha frente. Né? E aí eu parei no meio do monte um dia e falei, Senhor, me conta. Se a Bíblia diz que o Senhor fala, o Senhor tem falado, o Senhor tem revelado, mas me conta esse segredo, por que eu não prospero? O Senhor falou, porque você tem aversão à prosperidade. Naquela época eu já fazia o Yom Kippur, mas ficava receoso com algumas coisas. E aí o Senhor falou assim para mim, vou te levar para a prosperidade, só que você vai ter que ler o que tem disponível. Você vai ter que ver as experiências que outros servos e servas de Deus tiveram. E eu falei, tá bom, Senhor, então eu vou. Primeiro livro para a minha mão, esse aqui, e o Prosperidade Bíblica, Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. Tremendos. E esse trecho aqui está nos 2 livros, tá? Capítulo 2, Dispostos e Obedientes. Deixei minha última igreja em 1944 e fui para o Ministério de Campo, né? Ele teve um chamado itinerante. Indo de igreja em igreja, realizando o que chamávamos de avivamento ou reuniões. Depois de um ano no campo de fevereiro de 49 e janeiro de 1950, meus registros mostravam que eu havia recebido $1.200 a menos em relação ao que havia recebido na igreja nos 12 meses anteriores. Tá vendo, queridos? Ele foi dar uma olhada nas finanças dele e ele percebeu que ele tinha recebido $1.200 a menos. Na época o dólar valia muito mais, amém? Já teve relatos a respeito disso, eu estou te lembrando, fazendo um extra aqui. Né? Mas além disso, a igreja fornecia a nossa casa paroquial, era melhor que eles já tinham morado, também custeava todos os serviços essenciais, que é pagar as despesas de viagem. Cada convenção de que ele precisava participar, estava sempre comprando roupas e outros presentes para a esposa, para ele. Então, quer dizer, esses $1.200 na verdade era muito mais, né? E agora estava por própria conta dele a pagar pelo aluguel, pelos serviços essenciais e as convenções, né? Pagar pelas despesas de viagem, de ida e de volta das reuniões. Então, durante aquele primeiro ano no campo, As roupas e o carro estavam desgastados, o carro estava com 4 pneus carecas. Queridos, às vezes Deus está falando da tua casa.
Talvez acabou a última lata de leite em pó, o último quilo de arroz, eu não sei qual é a tua situação, tá? Mas se enquadre aqui porque essa mensagem é profética e vai mudar a sua vida, tá bem? O carro estava com 4 pneus careca, sem estepe, as coisas estavam indo ruins, tá? Ele teve que vender o carro para um ferro velho e conseguiu o suficiente apenas para pagar os juros e não o total de 3 empréstimos diferentes que ele tinha feito. Talvez seja o seu cartão de crédito, está estourado, dinheiro com agiota, sei lá o quê. Com o pouco que restou, compramos uniformes escolares para a criança e isso nos deixou com praticamente nada. Todos os créditos para o Kenneth Hagin Ministries, amém? Mas eu tenho que contar as coisas que eu ouvi, não vou ficar escondendo. Morávamos em um apartamento de 3 quartos, quem não tinha um quarto, ele dormia em uma pequena cama dobrável na cozinha, que era o espaço onde eu estudava a palavra quando voltava do campo. Eu estava em reunião no leste do Texas quando decidi falar com o Senhor sobre nossos problemas financeiros. Comecei a fazer um jejum parcial e todas as tardes eu passava horas em oração. Falo com o Senhor da mesma maneira que falo com vocês, porque afinal de contas Ele sabe quais são as nossas intenções e não há razão para representar. No 3º dia eu estava com todas as minhas dívidas dispostas bem na minha frente. Eu disse, agora Senhor, está vendo como eu estaria melhor se eu tivesse ficado na igreja? Era isso que eu queria fazer afinal. Abri minha Bíblia em Isaías 1,19, que está escrito. Olha aqui, queridos, quem já não fez isso, né? Se quiserdes obedecerdes, comerei o melhor dessa terra. Eu citei essa passagem para Deus, novamente, com certeza o Kenneth Hagin estava tentando colocar Deus num canto, né, pressionar a Deus, né, e lembrei a ele, lembrou a Deus, que eu havia recebido $1.200 a menos do que eu recebia no tempo em que eu pastoreava uma igreja. Lembrei ele que as minhas roupas estavam gastas e que eu estava sem carro. Tá? E eu dizia, Senhor, tu disseste aqui na tua palavra, se quiserdes obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. E com certeza eu não estou comendo o melhor nessa terra. Meus filhos não estão vestidos adequadamente, meus filhos não são alimentados adequadamente, não temos uma casa adequada. Eu sei que o problema não é teu, porque o Senhor nunca muda. Eu quero saber onde está o problema. E a voz mansa e suave do Senhor falou em meu espírito, ao mais íntimo do meu ser. Em primeiro lugar, essa passagem que você fica citando para mim diz, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. A razão pela qual você não está comendo o melhor dessa terra é porque você não está qualificado. Você é obediente, mas não quer verdadeiramente. Então, você não se qualifica para comer o bem dessa terra. Não me diga que leva muito tempo para querer. Eu sei que não. Fiz um pequeno ajuste dentro de mim e 10 segundos depois eu passei a querer, né? Eu disse ao Senhor, agora eu quero, agora eu estou disposto. Tu sabes que eu estou disposto e o diabo sabe que eu estou disposto. Estou pronto para comer o melhor dessa terra, porque tu me disseste que tudo que me faltava era querer. Sim, ele disse, sei que você está. E em seguida o Senhor me alertou sobre outra questão. Seu problema é que você não pratica o que você prega. Uau, que golpe direto. Apoiei as mãos no estômago, pois doía como se alguém tivesse me dado um soco bem ali. Senhor, tu me deste um golpe com essa palavra. Mas eu pratico o que prego. E o que o Senhor quer dizer com você não pratica o que prega? E eu protestei. Você prega a fé, mas não pratica a fé. Ele respondeu. E eu saí em minha defesa. Ora, Senhor, tu sabes que eu pratico. Todos esses anos, desde que eu recebi minha cura, nunca tive doente. Sempre recebi cura e meus filhos sempre receberam cura. Sim, ele respondeu. Tá difícil lá embaixo. Mas você usa sua fé somente para cura, salvação e batismo no Espírito Santo. É somente até aí que você vai com a sua fé. Queria dizer a mesma coisa que eu tinha falado para o Senhor. É a mesma coisa que eu tinha dito para ele, Senhor, por que eu opero tantas coisas e chega na hora das finanças estava maus? Tá, isso foi alguns anos atrás. Mas a fé é a mesma que opera em todas as esferas.
em todas as dimensões. A fé opera de modo idêntico em todas essas esferas, em todas as dimensões. A fé para finanças opera exatamente como a fé opera para a cura, para o batismo no Espírito Santo, para a salvação. A fé é a mesma na dimensão das finanças como qualquer outra, eu declarei. E o Senhor respondeu, atenção, queridos. Ora, se fosse cura que você necessitasse para o seu próprio corpo, você a reivindicaria pela fé e estaria em público anunciando que estava curado. Você fez isso algumas vezes até quando estava pregando. Qualquer sintoma que você tivesse desaparecia. Então você precisa fazer a mesma coisa com o que diz respeito às finanças. Tudo bem, Senhor, vou fazer isso, concluí. Vi que não estava exercitando a fé nas finanças. Não sabíamos que podíamos exercitar a fé para finanças, então não agíamos assim. A vida era uma luta e mal conseguíamos sobreviver. Queridos, a maioria dos cristãos não sabe operar, tá? A fé para finanças. Nós temos um treinamento de prosperidade inteiro, tá? E é o menos acessado. O povo não acredita nisso, tá? Nós temos um treinamento que você faz ele e depois você fica fluindo nas finanças. A gente avisa as pessoas, mas elas não fazem. Mas isso acontece com diversas pessoas, mas a real é que se você fizer o treinamento, você começa a mudar, porque usa essas chaves. Vamos lá, de volta aos princípios. Não se pode crer além do conhecimento atual. O Senhor me avisou, terei de corrigir um pouco a sua teologia. Eu havia sido doutrinado com todo aquele pensamento religioso, e inconscientemente eu ainda achava que talvez fosse errado ter as coisas desse mundo. Então o Senhor me disse, volte ao livro dos princípios. Eu sabia que ele estava falando de Gênesis. Você sabe que eu criei a terra e a sua plenitude? Sim, respondi. Você sabe que eu criei o meu homem Adão? Sim. Você sabe que o Salmo 50 diz que são meus todos os animais do bosque, as animalias aos milhares sobre as montanhas? Sim, eu respondi. E que no Antigo Testamento diz que minha prata e meu é o ouro? Em Ageu 2,8? Sim, eu sei disso, Senhor. Tudo isso é meu porque eu sou o Criador, eu criei essas coisas. Mas depois eu entreguei tudo ao meu homem Adão. E eu disse, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Isso significa que Adão tinha o domínio sobre o gado que estava nos milhares das montanhas. Ele tinha domínio sobre o mundo e sua plenitude. Ele tinha domínio sobre a prata e sobre o ouro. Então o Senhor afirmou, para que você acha que eu criei o gado aos milhares sobre as montanhas? Para quem você acha que eu criei a terra e a sua plenitude? Para quem você acha que eu criei a prata e o ouro? Para o diabo e a sua turma? Não, para o meu homem Adão. Mas Satanás veio e Adão cometeu alta traição vendendo-se para o diabo. E eu nunca havia ouvido ninguém pregar sobre isso. Naquela época, em janeiro de 1950, isso era totalmente novo para mim, uma revelação. O Senhor continuou, Adão originalmente era o Deus desse mundo. Ele governava e dominava esse mundo. Foi assim que eu planejei. Quando Adão se vendeu para Satanás, então Satanás se tornou o Deus desse mundo. Como diz 2 Coríntios 4,4, mas ele não era o Deus desse mundo no princípio. Ora, o mundo pode construir um salão de festas, um bar para apresentações musicais, uma cervejaria ou um teatro, colocar luzes de neon na frente do estabelecimento e decorá-lo lindamente. Mas se alguém quer decorar a igreja, as pessoas dizem, ah não, mas eu espero que o meu povo tenha o melhor lugar da cidade para se reunir. O Senhor realmente me disse isso. Está vendo que nós vamos colocar os holofotes aí? Os projetores? E prosseguiu, eu não estou retendo dos seus filhos pequenos as roupas e a comida adequada. Esse não sou eu, é o diabo, filho. Kenneth, ele é o Deus desse mundo. O dinheiro que você precisa está aí na terra, não está aqui no céu. Eu não vou fazer chover dinheiro do céu porque não tem dinheiro aqui em cima. E se eu fizesse chover notas de $20, elas seriam falsas. E eu não sou um falsificador. Veja, a prata e o ouro estão embaixo na terra e você precisa deles. Eu disse em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aos homens, vos deitarão no vosso regaço, aí embaixo. Então o que eu devo fazer? Perguntei. E ele respondeu, em primeiro lugar, e isso vai ajudar você, não ore mais pedindo dinheiro. Isso é, da maneira como você tem orado. Reivindique tudo que necessita. Está aqui, Anderson. Está aqui, povo de casa. A cereja do bolo, bem agora. Em primeiro lugar, não ore mais pedindo dinheiro. Reivindique
tudo que você necessita. É Deus falando com ele. Eu nunca havia ouvido ninguém falar assim sobre dinheiro, Senhor. É um choque para mim. Acho que o meu queixo caiu, meus olhos saltaram. E o Senhor continuou: diga, Satanás, tire as suas patas do meu dinheiro, porque é Satanás quem está impedindo que ele chegue até você e não eu. Reivindico, porque ele está embaixo, na terra, e Satanás detém o controle sobre o dinheiro, Mamon, porque ele é o Deus desse mundo. Diga, eu reivindico, citando o que for que você queira ou necessite. E as pessoas podem dizer, bom, posso crer que Deus vai suprir minhas necessidades, mas você está indo longe demais quando começa a falar sobre desejos. E foi exatamente isso que eu disse ao Senhor. Ora, Senhor, eu posso crer que Tu queres suprir nossas necessidades, mas e os nossos desejos? Você afirma ser um seguidor da palavra. No Salmo 23:1 você cita tantas vezes, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 34, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, nenhum lhes faltará. Reivindique tudo que você necessita e deseja. Satanás, tire as mãos das minhas finanças e depois vão espíritos ministradores e façam o dinheiro vir, aonde respondeu. Eu disse, Senhor, o que queres dizer com isso? Nunca ouvi isso antes. Bem, você já leu Hebreus 1,14, onde diz que os anjos são princípios ministradores. Aqui está o grande mistério, queridos. Que os anjos são seres ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Senhor, eu pensava que ele dizia para ministrar a nós, respondi. Não, ali não diz que eles vão ministrar a você. Ali diz que eles vão servir a seu favor, para você. Na verdade, os espíritos ministradores são enviados a servir você. Por exemplo, você entra num restaurante e se senta, o garçom vem para te servir, para servir a sua mesa, para ministrar você. Você faz o seu pedido e ele vai e traz para você o que você quer. Você está vendo o que o Senhor diz? Faça os seus pedidos para os espíritos ministradores trazerem para você. Vão espíritos ministradores e façam o dinheiro vir, façam o curso vir, façam o que for vir. Então eu pude entender que durante anos havia anjos de pé ao meu redor sem fazer nada, porque eu nunca disse a eles para fazer nada. E eu podia imaginá-los dizendo uns aos outros, gostaria de saber quando esse homem vai acordar. Amém, queridos? Então o que eu quero dizer para vocês hoje aqui, que anjos são seres ministradores, que foram enviados para ajudar-nos a herdar a salvação. Então há quantos anos você não ordena que os anjos vão buscar alguma coisa para você? Você vai tomar cuidado sim com os seus desejos, com os seus planos, né? Mas você vai pedir todas essas coisas para eles e eles vão trazer, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa se preparar com esse Yom Kippur, pedindo para os anjos do Senhor virem ao teu encontro e depois irem buscar o que você necessita, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe com essa mensagem. Yom Kippur vai ser dias 4 e 5 de setembro, aqui na base. Você pode fazer tanto aqui quanto ao vivo na sua casa. Que Deus te abençoe. Ó. Tchau, tchau. Shalom, shalom, amados. Que é o apóstolo Ronaldo Comando Águia. Tudo bem com você? Com vocês? Nós vamos ter o Yom Kippur aqui na base. O pessoal pedindo muito para subir um monte também. O Yom Kippur vai acontecer no dia 24 de setembro, tá? No ano de 2023. No dia 24, às 18 horas, que é o pôr do sol, 18h30 mais ou menos. Até o dia 25, ao pôr do sol, mais ou menos às 18h30. Tá? Então isso aí será num domingo e numa segunda. Mas o pessoal está pedindo muito para chegar aqui na sexta, para subir um monte no sábado, para ter ministração sábado à noite com Davi Maia e Banda. Tá? Domingo também, Davi Maia e Banda. Tá? Então nós tivemos que alterar as inscrições para sexta. O pessoal chegar na sexta, então tem um jantar na sexta. Aí no sábado, tá? A gente sobe um monte. Aí, sábado à noite, ministrações e tal. À tarde para descanso, né? Que é muito, muito pesado a subida no monte. Tá? A última vez agora nós subimos em 83 pessoas. Foi fabuloso. Tá? Então, é sexta, sábado, domingo e segunda. Tá? Não chegue na quinta porque a gente não pode receber pessoas na quinta-feira. Tá? Sexta-feira a gente já pode. Então começa o mistério sexta-feira à noite com o jantar, tá bem? E aí vai até segunda, tá, no jantar, que é às 19 horas, tá bem?
Tem inscrição no www.comandoagria.com.br e também no nosso zap, 44-99928-3030. Deus te abençoe, lugares limitados. Para quem não quiser ficar na base vai ter que ir para hotéis, tá bem? Mas são inscrições limitadas. Deus abençoe.